Imagine um navio, o USS Eldridge, desaparecendo no ar durante a Experiência Filadélfia em 1943. A história do USS Eldridge é envolta em mistério, com negativas oficiais e teorias da conspiração que borram a linha entre ficção científica e realidade, tipo um arquivo X da vida real. Em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Ikuarni-Aissiwa estava em busca de qualquer vantagem tecnológica, o que nos leva à suposta história do Experimento Filadélfia. A Marinha dos Ikuarni-Aissiwa tinha um projeto secreto, tipo um Projeto Manhattan naval. Eles queriam tornar os navios invisíveis aos radares inimigos, usando uma tecnologia super avançada, a camuflagem eletromagnética. Imagine, um navio fantasma no meio do Atlântico. O USS Eldridge, um contratorpedeiro novinho em folha, se tornou o palco do experimento secreto da Marinha. Em 28 de outubro de 1943, o USS Eldridge desapareceu do estaleiro naval da Filadélfia, deixando para trás apenas um espelho d'água vazio. O Eldridge reapareceu em Norfolk, Virgínia, mas o navio e sua tripulação foram irreversivelmente transformados pelo encontro com o desconhecido. O verdadeiro horror do Experimento Filadélfia, sem dúvida, foi o preço devastador que cobrou daqueles que estavam a bordo do USS Eldridge. Os sobreviventes da tripulação sofreram com estranhas distorções na percepção de tempo e espaço, assombrados para sempre pela experiência aterradora. Após o Experimento Filadélfia, a Marinha dos Estados Unidos se viu diante de uma escolha crucial: reconhecer a terrível verdade sobre o que aconteceu a bordo do USS Eldridge e arcar com as consequências, ou negar tudo e enterrar o segredo sob montanhas de burocracia e desinformação. Como se estivessem tentando esconder um carnaval fora de época. Movida por uma mistura de medo, vergonha e o desejo de proteger sua imagem, a Marinha optou pela segunda opção. A versão oficial foi rápida e categórica. O Experimento Filadélfia nunca aconteceu. Foi tudo um mal-entendido, diriam eles. Tipo um jogo de telefone sem fio. O USS Eldridge, afirmaram, nunca esteve na Filadélfia na época em que o experimento supostamente ocorreu. Estava passeando por aí, talvez pescando no Caribe. As histórias de teletransporte, invisibilidade e os efeitos devastadores na tripulação foram descartadas como meros boatos de guerra, frutos de imaginações férteis e um apetite insaciável por sensacionalismo. Histórias de pescador, diriam. No entanto, as negativas da Marinha eram repletas de inconsistências e contradições, o que só fez aumentar o mistério. Parecia a história da carochinha. Documentos relacionados ao paradeiro do USS Eldridge durante o período crítico sumiram dos arquivos da Marinha, como num passe de mágica. Outros foram fortemente censurados, seu conteúdo escondido dos olhos do público. Mais secreto que receita de família. Marinheiros que ousaram compartilhar suas histórias foram silenciados, seus relatos tratados como delírios. Devem ter tomado muito café, diriam os oficiais. Mas as tentativas da Marinha de abafar a verdade só fizeram alimentar as especulações e teorias da conspiração. Afinal, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Quanto mais a Marinha negava a existência do Experimento Filadélfia, mais as pessoas se convenciam de que havia algo de podre no reino. Rumores de uma conspiração governamental se espalharam como rastilho de pólvora, alimentados por uma crescente desconfiança nas autoridades e um fascínio pelo inexplicável.
como diz o ditado, onde há fumaça, há fogo. A história do USS Eldridge e sua tripulação se tornou uma lenda urbana, um alerta sobre os perigos da ambição desmedida e a arrogância de acreditar que podemos controlar forças que transcendem nossa compreensão sem sofrer as consequências. Uma verdadeira caixa de Pandora naval. Anos após o suposto desaparecimento e reaparecimento do USS Eldridge, os cochichos em torno do experimento Filadélfia ganharam uma voz arrepiante. Em 1955, Carl Meredith Allen, um marinheiro mercante com experiência em astronomia, apresentou-se com uma afirmação que reacenderia a controvérsia e lançaria uma longa sombra sobre a narrativa oficial. Allen, usando o pseudônimo Carlos Allende em sua correspondência, enviou uma série de cartas a Morris K. Jessup, um astrônomo e autor que havia escrito um livro explorando fenômenos inexplicáveis. As cartas de Allen estavam repletas de detalhes surpreendentes sobre o experimento Filadélfia, detalhes que ele afirmava ter testemunhado em primeira mão. Ele descreveu o desaparecimento do navio, a névoa verde misteriosa e os efeitos horríveis sobre a tripulação. Detalhes dignos de um filme de terror, tipo aqueles que passavam no Cine Trash. Mas o relato de Allen ia além de um simples relato de testemunha. Ele se aprofundou nos fundamentos científicos do experimento Filadélfia, alegando que era baseado na teoria do campo unificado, um conceito explorado por Albert Einstein, mas nunca totalmente compreendido, tipo a relatividade para a maioria das pessoas. Allen afirmou que a Marinha havia aplicado com sucesso as teorias de Einstein para criar um poderoso campo eletromagnético capaz de dobrar a luz e distorcer o espaço-tempo, tornando o USS Eldridge invisível e teletransportando-o por vastas distâncias, tipo um teletransporte do Chaves. As cartas de Allen eram uma mistura bizarra de jargão técnico, referências enigmáticas e uma prosa desconexa. Parecia coisa do ET Bilu. Seu estilo de escrita era errático. Seu tom oscilava entre descrições objetivas e acusações paranoicas, como se ele tivesse visto um disco voador, daqueles que apareciam no Fantástico. Ele parecia possuir uma estranha mistura de conhecimento interno e especulação desenfreada, tornando difícil distinguir fato de ficção, igualzinho quando a gente tenta entender política brasileira. No entanto, havia um tom inquietante de verdade em suas palavras, uma sensação de que ele havia descoberto algo verdadeiramente extraordinário, algo que o governo estava desesperado para manter em segredo, tipo a receita do Guaraná Jesus. Morris Jessup, inicialmente cético em relação às alegações de Allen, se viu fisgado pelo mistério do experimento Filadélfia. Ele ficou impressionado com a riqueza de detalhes técnicos nas cartas de Allen, que sugeriam um conhecimento muito além do que se esperaria de um marinheiro mercante. Como se Allen tivesse tido acesso a informações privilegiadas sobre física e eletromagnetismo. Intrigado e perturbado, Jessup iniciou sua própria investigação, acionando seus contatos na Marinha e na comunidade científica, buscando entender o que havia por trás daquelas cartas. Quanto mais Jessup investigava, mais ele se deparava com inconsistências e perguntas sem resposta. As negativas oficiais sobre o experimento Filadélfia pareciam esconder algo. Documentos referentes ao USS Eldridge e sua tripulação durante o período em questão estavam sumidos ou censurados, como se alguém tivesse se esforçado para apagar qualquer vestígio do experimento. Parecia coisa de arquivo X. Testemunhas que se apresentaram eram desacreditadas ou silenciadas, como se uma força invisível estivesse atuando para manter o segredo. A busca de Jessup o levou a um caminho obscuro e perigoso. Coisas estranhas começaram a acontecer.
Telefonemas anônimos com avisos enigmáticos sobre os perigos de sua investigação perturbavam Jessup, como nos filmes de suspense. Ele se sentia constantemente observado, como se estivesse sendo seguido por agentes secretos. A investigação de Jessup, antes uma busca por respostas, se transformou em uma espiral de paranoia e medo. Em 1959, Morris Jessup foi encontrado morto em seu carro, vítima de um aparente suicídio por inalação de gás. A versão oficial foi suicídio, mas muitos questionaram as circunstâncias de sua morte. Teria Jessup descoberto algo tão perigoso que lhe custou a vida? Ou seria apenas uma trágica coincidência? A verdade, assim como o experimento Filadélfia, permanece envolta em mistério. A história do USS Eldridge e o experimento Filadélfia, com seus relatos de teletransporte, invisibilidade e terríveis experimentos em humanos, cativou o imaginário popular por décadas. Virou tema de incontáveis livros, documentários e obras de ficção, cada um adicionando sua própria camada de especulação e mistério a essa história já enigmática. No entanto, apesar do fascínio persistente por essa narrativa, a comunidade científica se mantém, em grande parte, cética. Do ponto de vista da física como a conhecemos, a ideia de teleportar um navio de guerra gigantesco ou torná-lo invisível através de manipulação eletromagnética beira o absurdo. É quase como acreditar que o Saci Pererê existe. As leis da física, como as entendemos hoje, simplesmente não permitem tais feitos. O teletransporte, como retratado na ficção científica, exigiria a desmaterialização instantânea da matéria em um lugar e sua remontagem igualmente instantânea em outro. Um processo que desafia nossa compreensão atual de energia, matéria e o próprio tecido do espaço-tempo. É como tentar fazer um bolo sem farinha. Da mesma forma, alcançar a invisibilidade verdadeira, não apenas para radares, mas a olho nu, exigiria dobrar as ondas de luz ao redor de um objeto de uma maneira que a tecnologia atual não consegue. É como tentar esconder o sol com a peneira. Embora os avanços em metamateriais tenham permitido a manipulação da luz em pequena escala, criar dispositivos de camuflagem capazes de tornar objetos grandes, como navios, completamente invisíveis, ainda é coisa de cinema, de filme de ficção científica. Os relatos dos efeitos terríveis sobre a tripulação do USS Eldridge, embora assustadores, também geram bastante ceticismo na comunidade científica. A ideia de marinheiros se fundindo ao metal do navio ou entrando e saindo da existência contradiz nossa compreensão da fisiologia humana e da natureza da matéria. Embora seja concebível que a exposição a altos níveis de radiação eletromagnética possa causar danos à saúde, os sintomas extremos e bizarros descritos nos relatos do experimento Filadélfia parecem coisa de filme B, difíceis de acreditar. Seção 2. Uma conspiração de silêncio. A Marinha dos Estados Unidos, por sua vez, negou consistente e categoricamente a existência do experimento Filadélfia. Eles sustentam que o USS Eldridge nunca esteve na Filadélfia na época em que o experimento supostamente ocorreu, e que toda a história é uma invenção, fruto de boatos de guerra e paranoia da Guerra Fria, tipo um telefone sem fio que saiu do controle. As negativas da Marinha, no entanto, fizeram pouco para acabar com as suspeitas de quem acredita que algo extraordinário aconteceu a bordo do USS Eldridge. Os céticos da versão oficial apontam para inconsistências nos relatos da Marinha, além do misterioso sumiço de documentos-chave relacionados ao USS Eldridge e sua tripulação durante o período em questão. Parece até coisa de arquivo X. Alguns argumentam que as negativas da Marinha são parte de uma conspiração maior, tipo uma Operação Prato americana, uma tentativa de encobrir um experimento perigoso e eticamente questionável que deu tragicamente errado.
Outros vão além, sugerindo que o experimento Filadélfia fazia parte de um programa secreto do governo que explorava tecnologias exóticas, como teletransporte, viagem no tempo e controle da mente, igualzinho nos filmes do Zé do Caixão. A falta de evidências confiáveis, junto com as negativas veementes da Marinha, tornou difícil separar o joio do trigo, a verdade da mentira, no caso do experimento Filadélfia. A história se tornou tão misturada com especulações, teorias da conspiração e relatos fictícios que é quase impossível determinar o que realmente aconteceu, se é que algo aconteceu. Os documentos desaparecidos, os relatos conflitantes de testemunhas e as estranhas circunstâncias em torno da morte de Morris Jessup só aumentam o mistério, deixando a gente com mais perguntas do que respostas. O experimento Filadélfia, tenha acontecido ou não, continua sendo um símbolo poderoso do fascínio humano pelo desconhecido, pelo sobrenatural, tipo quando a gente lê as previsões do Nostradamus, a atração pelo conhecimento proibido e a possibilidade de que nosso governo, em busca de poder e avanço tecnológico, esteja escondendo segredos que poderiam mudar completamente nossa compreensão da realidade. Seção 1. A conexão Montauk. Os boatos que cercam o experimento Filadélfia frequentemente conduzem a um capítulo ainda mais bizarro e perturbador nos anais das teorias da conspiração governamentais, o Projeto Montauk. Esse suposto projeto, que acredita-se ter ocorrido em Camp Hero, uma base aérea desativada localizada na costa ventosa de Montauk, Long Island, teria dado continuidade ao experimento Filadélfia, mergulhando ainda mais fundo nos territórios desconhecidos do controle da mente, viagem no tempo e seres interdimensionais. De acordo com os defensores do projeto Montauk, as tecnologias e o conhecimento supostamente obtidos com o experimento Filadélfia foram aprimorados e transformados em armas em Camp Hero. Eles afirmam que o governo, encorajado pelo suposto sucesso em teletransportar o USS Eldridge, buscou controlar o poder dos campos eletromagnéticos para propósitos ainda mais ambiciosos e potencialmente perigosos. O projeto Montauk, envolto em segredo e alimentado pela paranoia da Guerra Fria, tornou-se um palco para experimentos bizarros e antiéticos que ultrapassaram os limites da resistência humana e desafiaram as leis da natureza. No centro do projeto Montauk encontra-se a figura enigmática do Dr. John von Neumann, um matemático e físico brilhante que, acredita-se, desempenhou um papel crucial no projeto Manhattan. Segundo a lenda de Montauk, von Neumann foi encarregado de juntar os pedaços do experimento Filadélfia, entender suas implicações e explorar suas aplicações potenciais. Trabalhando com uma equipe de cientistas e engenheiros, von Neumann teria desenvolvido tecnologias avançadas capazes de manipular não apenas a matéria, mas também a mente humana. O projeto Montauk, conforme descrito por seus defensores, parece uma história de ficção científica distorcida, repleta de relatos de experimentos de controle da mente, espionagem psíquica e tentativas de abrir portais para outras dimensões. Indivíduos, frequentemente homens, jovens e meninos, eram supostamente sequestrados ou atraídos para Camp Hero sob falsos pretextos, apenas para serem submetidos a experimentos horríveis, projetados para quebrar suas mentes e transformá-los em assassinos programáveis ou espiões psíquicos. O projeto Montauk, se mesmo uma pequena parte das alegações for verdadeira, representa um exemplo arrepiante de abuso de poder governamental, uma descida a um mundo sombrio onde a busca pelo poder ultrapassa todas as considerações éticas. Seção 1. O fascínio persistente do desconhecido. A história do USS Eldridge e o experimento Filadélfia, como um navio fantasma perdido em meio à neblina, continua a navegar pelos anais da história, sua verdadeira natureza obscurecida por camadas de especulação,
desinformação e negações oficiais. Teria sido uma tentativa genuína de camuflagem avançada que terminou em tragédia? Ou seria um caso de paranoia e desinformação em tempos de guerra que se transformou em uma narrativa cativante? As respostas permanecem indefinidas, perdidas em um mar de documentos confidenciais, relatos conflitantes de testemunhas e o silêncio cúmplice daqueles que detêm a chave para desvendar a verdade. O fascínio pelo experimento Filadélfia reside em sua mistura instigante de ficção científica e intriga histórica, como um bom episódio de Arquivo X. Ele atiça nossa curiosidade pelo desconhecido, pela possibilidade de que nosso governo, em sua busca por poder e supremacia tecnológica, esteja escondendo segredos capazes de reescrever nossa compreensão do universo, tal qual um complô digno de um filme do Zé do Caixão. A imagem de um navio de guerra desaparecendo no ar, sua tripulação sujeita a forças que transcendem a compreensão humana, tornou-se um ícone cultural, um alerta sobre os perigos da ambição desmedida e a arrogância de acreditar que podemos controlar forças que escapam ao nosso conhecimento, como um conto do folclore brasileiro, só que com tecnologia americana. O experimento Filadélfia, independente de sua veracidade, deixou uma marca indelével em nossa memória coletiva, como as histórias do ET de Varginha. Inspirou inúmeros livros, filmes, séries e jogos, cada um oferecendo sua própria interpretação dos eventos e suas implicações, como uma boa novela das 8, cheia de mistérios. A história se tornou um fenômeno cultural, uma mitologia compartilhada que reflete nossas ansiedades sobre o sigilo governamental, o potencial do mau uso da tecnologia e a fragilidade de nossa realidade percebida, como as lendas urbanas que circulam por aí. O fascínio persistente pelo experimento Filadélfia revela uma necessidade humana mais profunda: acreditar em algo além do ordinário, algo que desafia nossas noções sobre a natureza da realidade e os limites do potencial humano, como quando a gente tenta entender os mistérios da Amazônia. É uma história que, apesar da falta de provas concretas, continua a ecoar em nossos medos e anseios mais profundos, lembrando-nos de que ainda existem mistérios no mundo que a ciência e a razão jamais poderão explicar completamente, como o sumiço do boitatá. Seção 2. Um legado de perguntas. O experimento Filadélfia, independente de ter realmente acontecido, permanece como um testemunho do poder da narrativa. A história do USS Eldridge, como todo bom mistério, trata tanto das perguntas que levanta, quanto das respostas que oferece. Ela nos compele a confrontar o desconhecido, a lutar com a possibilidade de que nossa compreensão do universo seja incompleta, que existam forças em ação além da nossa percepção e controle, tipo a mandinga de um terreiro. A história do experimento Filadélfia é um lembrete gritante de que a história nem sempre é escrita em pedra, igual às inscrições da Serra da Capivara. Ela pode ser manipulada, editada e reescrita para servir àqueles que estão no poder, igualzinho a um jeitinho brasileiro. Os documentos desaparecidos, os relatos conflitantes de testemunhas oculares e as estranhas circunstâncias que cercam a morte daqueles que ousaram investigar a fundo, parece até coisa de novela das 8, apontam para uma conspiração de silêncio. Uma tentativa deliberada de enterrar a verdade sob camadas de burocracia e desinformação. O legado do experimento Filadélfia é um legado de perguntas. Os eventos a bordo do USS Eldridge se desenrolaram como alguns acreditam, um testemunho do poder da tecnologia avançada e o potencial para seu mau uso, tipo a bomba de Hiroshima. Ou foi tudo uma fabricação, um produto da propaganda de guerra e da capacidade humana de auto-engano, tipo acreditar em político em época de eleição? As respostas permanecem indefinidas, perdidas em um labirinto de especulação e negação oficial, que nem a Transamazônica. Talvez a pergunta mais importante levantada pelo experimento Filadélfia não seja se ele realmente aconteceu,
mas o que ele diz sobre nossa disposição de acreditar no inacreditável, tipo a lenda do boto cor-de-rosa. Em uma era de maravilhas tecnológicas e avanços científicos, é tentador pensar que desvendamos todos os segredos do universo, que somos tipo o próprio Santos Dumont. Mas a história do USS Eldridge serve como um conto de advertência, um lembrete de que o desconhecido ainda reina, como as lendas do folclore brasileiro, e que alguns mistérios talvez seja melhor deixar sem solução, como o desaparecimento do ET de Varginha.